Olha, normalmente os alunos que vão fazer concursos militares, até o Colégio Naval EPK, eles sempre esbarram em conjuntos e não conseguem se dar muito bem. Eles não têm ideias para resolver questão. Já aconteceu com você? Pois é, eu imagino que sim. Então eu decidi fazer 3 questões de conjuntos, cada uma seguindo um modelo, para que no final você tenha mais 3 novas e boas ideias para resolver questões do Colégio Naval, da EPK, que são prioridade, mas também da SpaceX, CIAFA e assim vai. Então não sai daí, já dá o like no vídeo se puder e vamos direto pro que tá aí. Olha, conjuntos, hashtag embasa. Hashtag embasa, porque aqui, primeiro vídeo desse tópico conjuntos, com as questões de embasamento, questões tranquilas, e eu quero te mostrar como ter essas ideias, adquirir essas ideias em questões de embasamento vai fazer total diferença para a tua resolução de questões do Colégio Naval. Nenhuma delas é dele, mas as ideias são bem similares. Então, ó, deixa eu pegar meu pilu aqui. Peguei. Em uma classe de 45 meninas, cada uma tem cabelos pretos ou olhos castanhos. 35 tem cabelos pretos e 20 tem olhos castanhos. O número de meninas que têm olhos pretos e cabelos castanhos é, cara, com certeza absoluta. Você já viu esse modelo de questão em algum lugar e você já viu isso aqui em alguma vez. O que significa, em primeiro lugar? Vamos desmistificar conjuntos, vamos entender as informações. Então, é devagar. Ó, em uma classe de 45 meninas, cada uma tem cabelos pretos ou olhos castanhos. Se você não sabe, ou esse conectivo, ele te traz consigo uma ideia de união. Porque você está, às vezes, mal acostumado achando que ou significa uma coisa ou outra. Mas lembra lá do português que ou tem duas possibilidades? Ou ele pode ser indicando alternância ou ele pode ser indicando exclusão. Por exemplo, Pablo é jogador de futebol ou estudante. Pablo pode ser jogador de futebol ou estudante. Estuda de manhã e joga futebol à tarde. Agora, Pablo ou tem 45 anos ou tem 60 anos. Esse ou te dá uma ideia de exclusão, então toma cuidado para tu não ficar preso numa sacada de português. Ou tem ideia de união. Então vamos representar aqui dois conjuntos. Olha, eu vou representar assim, ó. Primeiro conjunto, segundo conjunto. Primeiro conjunto eu vou chamar de conjunto A, segundo conjunto eu vou chamar de conjunto B. Quem é o conjunto A? É o conjunto das meninas que tem cabelo preto, filho. O que é o conjunto B? É o conjunto das meninas que tem olho castanho. E o que é essa região comum? É a interseção entre os dois. Você lembra que interseção é quem está comum. Mas o que tem a ver interseção ser quem está comum com a resolução da questão propriamente dita? Cara, você sempre começa a preencher a interseção. Isso é a primeira grande mandamento, é o primeiro grande mandamento de conjuntos. Você sempre começa pela interseção. Então, ó, em uma classe de 45 meninas, a primeira informação é essa aqui, ó. 45 meninas. Significa dizer que quando eu somar todos os elementos do meu conjunto das meninas, eu tenho que obter 45. Cada uma tem cabelos pretos ou olhos castanhos. Então não tem ninguém que tenha alguma coisa muito diferente disso. Tem que estar em um dos dois conjuntos. Então, ó, 35 tem cabelos pretos e 20 tem olhos castanhos. Filho, eu te pergunto assim, quantas são as meninas que têm cabelo preto e olho castanho? Pô, não sei, inclusive é isso que ele pede, ó. Número de meninas. Só que isso é interseção. Independente se é o que ele pede, eu sempre começo por ela. Então, ó, X, interseção. Quantas são as meninas que têm cabelos pretos? 35. 35 é o conjunto todo, como eu já coloquei X aqui. Aqui eu coloco 35 menos X. 20 meninas têm olhos castanhos. Como eu já coloquei X aqui, aqui eu coloco 20 menos X. E quando eu somar todos os elementos, todas as regiões, todos os números do conjunto, quando eu somar tudo, eu tenho que ter 45, que é o número de alunas. Então, ó, 35 menos X, mais 20 menos X igual a 45. Top, né? Então, ó, menos com mais foi embora. Temos a seguinte informação, então. Deixa eu só ver ele está pegando a próxima linha de baixo. Tá, não. Vamos para de cima, então. Então, a gente tem aqui 55 menos x igual a 45.
Isso não é tão difícil. Me responde qual é o número que eu subtraio de 55 para obter 45. 10. Então 10 igual a x. 10 então é o número de meninas que têm cabelos pretos e olhos castanhos. Então, ó, resposta é igual a 10. É uma questão difícil? Não. É uma questão normal. Vamos lá, questão número 2. Galera, primeiro mandamento que a gente aprendeu aqui na aula de hoje foi sempre começa por a interseção. Embora a segunda questão seja um pouco diferente, a construção, a contextualização, o mandamento permanece. Então, ó, sendo n, mn dois conjuntos, então eu já vou começar a preencher aqui, ó, dois conjuntos, m e n. O que ele está falando ali disso? Ele fala que o número de elementos de m é 6, o número de elementos da união é 10, e que a interseção é diferente de zero. Então vou chamar de x o número de elementos da interseção. E o primeiro mandamento que eu tenho é que x é diferente de zero. Mas é só isso? Cara, perceba que cada um dos números que eu coloco aqui, eles representam quantidades. Eles representam, obviamente, quantidades inteiras. Então o x ele é diferente de zero, mas ele, além disso, ele tem que ser maior do que zero. Porque como representa a quantidade de elementos, eu não vou trabalhar com números negativos. Então ele me falar que x não pode ser zero, me indica que x é maior que zero. Então é pelo menos 1, ou x é 2, ou x é 3, e assim vai. Tá, ele já me falou que o número de elementos de m é 6. Como aqui eu tenho x, aqui vai ser 6 menos x, utilizando o mesmo princípio, inclusive. Percebeu? Tá, maneiro. Agora ele me falou o seguinte: o número de elementos de n menos m é 4. Cara, eu quero que tu se lembre o que é a diferença entre dois conjuntos. Eu vou até botar aqui embaixo. Imagina que eu tenho dois conjuntos A e B. O que é fazer A menos B? A menos B é pegar todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ou seja, estão apenas em A. São os egoístas, quem está só de um lado, não está na divisa. Então, ó, se eu pensar na região, essa seria a região que representa A menos B. Quando eu penso em B menos A, eu penso nos elementos que estão apenas em B, mas não em A. Se eu pensasse em B menos A, eu penso nessa região aqui, ó, B menos A. Percebe, então, que a diferença entre dois conjuntos não é comutativa. A menos B é diferente de B menos A. Então, ó, quem é N menos M? É esse cara aqui, região, que tem 4. Ele fala que é igual a 4. Pô, maneiro. Então, funcionou certinho. Ó. Ele fala que o número de elementos de M união com N é 10. 6 menos x mais 4 dá 10. Então tá top. Ele me pergunta qual é... Ó, presta atenção. Ele fala... Então, n de p de n interseção m não pode ser... Cara, preste atenção. Isso aqui representa o conjunto das partes. O conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos. Para quem não sabe, o número de elementos de p de A, o número de elementos de p do conjunto das partes de um conjunto é 2 elevado a n. Então, ó, se eu falar que o número de elementos de A é n, então a gente tem que o número de elementos de P de A é igual a 2 elevado a n. De boa. Maneiro, né? Então o que eu tenho de curioso? O número de elementos de P, o número de elementos de P de M interseção com N é 2 elevado a x. Pô, Pablo, maneiro, legal. Mas o que eu tenho? Pode fechar. Pronto. O número de elementos de P de N interseção M é x. Então eu tenho que 2 elevado a x é o número de elementos. Tá, Pablo, mas qual é a informação principal? O que manda aí nesse problema? Filho, preste atenção. Lembra que eu te falei que cada um dos números que eu coloco nas regiões do conjunto representa uma quantidade? Pô, mas se representa uma quantidade, com certeza, eu não posso ter que 6 menos x é menor que zero. Com certeza, 6 menos x é maior ou igual a zero. Igual a zero é o mínimo e maior é pelo menos. Então, ó, x é menor ou igual a 6. Ou seja, o número de elementos de 2 elevado a x é menor ou igual a 64. Porque 2 elevado a 6 é 64. E aí tu conseguiu finalizar o teu problema, porque a letra A já constava 128. De boa? Maneiro, né? Maneiro. Então vou até botar aqui letra A. Isso aqui eu vou apagar para não ocupar muito espaço. Essa linha de baixo aqui.
Vamos para a questão 3, a última. E eu te confesso que essa questão 3 ela não é tão simples, mas eu coloquei para te dar uma sacada fenomenal, que apareceu já no CMRJ e na EPICAR. Então preste atenção. Galera, ele fala assim: num colégio verificou-se que 120 alunos não têm pai professor, 130 não têm mãe professora e 5 têm ambos professores. Então ele mistura com tem professor com não tem professor. Fica muito confuso, então quero te dar uma sacada espetacular. De boa? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, filho, não tem jeito, tá? Eu vou criar tabelas assim, ó. Pai professor e mãe professora. Eu posso ter pai não professor, perdão, posso ter pai professor e mãe não professora. Eu posso ter pai não professor com mãe professora. Eu posso ter pai não professor com mãe não professora. Essas são as 4 possibilidades que eu tenho, de boa. E agora eu consigo preencher. Ele me falou já o seguinte, ó. 5 tem ambos os pais professores. Então quem tem pai sim, mãe sim, PP e MP, são 5. Ele me fala assim, ó. 120 alunos não têm pai professor. Não tem pai professor é quem tem PN, pai não. Então quando eu chamar, vou chamar aqui de A, então aqui vai ser B. E aqui eu vou chamar de C. Quais são as informações naturalmente que eu tenho, que eu adquiri? Preste atenção. Ele me fala que 120 alunos não têm pai professor. Cara, quem não tem pai professor são esses dois. Então A mais B igual a 120. Ele me fala que... me fala, mas que 130 não tem mãe professora. Quem não tem mãe professora é esse aqui com esse aqui. MN e MN. Então A mais C igual a 130. Ele me falou também que 55 tem pelo menos um dos pais professor. Quem tem pelo menos um? Quem tem o pai e a mãe. Quem tem o pai e a mãe não. Quem tem a mãe e o pai sim. Então esses 3 aqui tem pelo menos um. Ou seja, B mais C mais 5 igual a 55. Se eu apagar aqui, ó, passo 5 para o outro lado, fico que B mais C igual a 50. Olha a sacada que eu tenho. Toda vez que eu tenho uma soma assim, A mais B, A mais C e B mais C, eu somo tudo. Eu nunca ensinei isso no YouTube, mas já ensinei no meu curso de matemática completo para o CNPq. Então, ó, quando eu somar tudo, isso é uma sacada fenomenal. Olha o que eu tenho. B mais B, C mais C e A mais A. Então eu tenho 2 vezes cada um deles. Então é 2 vezes A mais B mais C. Isso igual a 300. Ou seja, A mais B mais C igual a 150. Pô, mas ele me perguntou o quê? Ele me perguntou quantos alunos tem no colégio. O número de alunos do colégio é esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então ele quer A mais B mais C mais 5. Ou seja, 150, que é A mais B mais C, mais 5. Isso dá 155, que é o número de alunos do colégio. Entendeu essa sacada de dividir todos os casos? Tem uma questão do colégio naval bem parecida, que é a questão das tardes. A menina que estudou de tarde com a menina que estudou de noite, não sei o quê, leu tantos turnos, não sei o quê, não sei o que lá. Então montar a tabela vale mais a pena do que montar diagrama de Venn em alguns casos. Você entendeu? Conseguiu entender? Cara, escolher questões certas para você fazer o seu embasamento é fundamental. Segunda-feira que vem, terça-feira que vem, quarta-feira que vem, eu vou fazer uma sequência de 3 lives, onde eu vou te dar aula de algum assunto que é surpresa, e você vai ver que, tendo a aula certa, resolvendo as questões certas, as de embasamento, você consegue resolver as questões de aprofundamento. Então, nessa live, além do que estar te dando uma aula, eu estou te ensinando o que você precisa saber para que você consiga estudar e se preparar. Isso porque eu tive uma série de perguntas, uma série de caixinhas, onde os alunos disseram que a maior dificuldade era resolver questões. Então eu quero te ensinar como que tu vai estar pronto para resolver as questões do Colégio Naval de uma vez por todas. Tranquilo? Então eu te espero segunda-feira que vem aqui no YouTube às 8 horas da noite. Mas fica tranquilo que nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre isso. Segunda-feira, dia 8 de fevereiro, eu espero você aqui às 8 horas da noite. Dia 7 de fevereiro, perdão. 7 de fevereiro, 8 de fevereiro e 9 de fevereiro. Tamo junto, eu espero vocês nesse canal para aprender uma série de coisas muito interessantes.